Semana 17 chegou! Penúltima semana da temporada regular, reta final, teremos jogos aí até o dia 31, não teremos Monday Night Football nessa rodada, né, porque serão exatamente no dia 1º de janeiro, a próxima segunda-feira, né, e essa segunda-feira será exatamente as semifinais do College Football. Meus amigos, sejam bem-vindos aí à penúltima rodada, tensões se acumulam, hein, teremos muitos e muitos jogos aí que podem decidir as últimas vagas em aberto aí da pós-temporada. Vem comigo! Olá a todos, aqui quem fala é o Rafael do Blitz Sport Pub, semana de palpites aí, rodada 17, a penúltima e cara, tá ficando emocionante essa reta final, tô gostando muito de como a temporada tá terminando. No começo assim parecia que ia ser uma temporada bem atípica, né, bem diferente daquelas que a gente tá acostumado a ver, porém essa reta final tá ficando bem interessante. Nessa última rodada aí o Romulo tivemos dois palpites diferentes e eu acertei os dois, cara, abri a diferença de 6 jogos agora, né? Placar agregado aí 21-15. E para essa rodada, ele tá querendo buscar o resultado, hein? Foram 4 jogos diferentes e a gente vai ver eles agora. Vamos começar aí pela quinta-feira, aí teremos o New York Jets visitando o Cleveland Browns. Cara, os Browns aí que vieram de um jogaço aí, né? Anotaram muitos pontos, conseguiram vencer o Texans com força aí. O Texans que não contou aí com o CJ Stroud pelo segundo jogo consecutivo. Browns são favoritos aí por 7 pontos. Tô gostando muito de ver o Browns com o Joe Flacco. Esse time aí tá perigoso, cara. Tem que ficar de olho aí no Cleveland Browns. Novamente aí chegando a 10 vitórias, eles ainda estão vivos nessa reta final, é um dos 3 times que estão vivos aí para conseguir a semana de folga na NFC. Olha só como esse time tem jogado, com o seu quarto quarterback. O New York Jets, por outro lado, né, teve um excelente início de jogo, né, contra o Washington Commanders, anotou muitos pontos, porém acabou cedendo na reta final. Zach Wilson não jogou essa partida, né, a gente teve o outro quarterback, que me fugiu o nome agora da cabeça. Afinal esse ano foram tantas trocas de quarterbacks que tá complicado, né? Mas enfim, a defesa do Jets, ela consegue sustentar jogos por certo período de tempo, porém chega muito difícil essa equipe conseguir vencer jogos somente por conta da defesa quando enfrenta equipes boas. Aqui vejo uma grande vantagem do Cleveland Browns, que também tem uma das melhores defesas da liga, tem jogado muito bem, e mesmo cometendo seus turnovers do lado ofensivo da bola, é capaz de ganhar esses jogos aí contra essas equipes inferiores. O meu palpite aqui é os Browns vencendo por 27-13, jogaço, mais amplo favoritismo aí, eu não consigo ver os Jets fazendo mais nada, principalmente porque não brigam por mais nada, né? Próxima partida, Detroit Lions indo a Dallas visitar os Cowboys. Cara, Cowboys jogando em casa, né? A gente sabe que são duas equipes muito diferentes, né? O Cowboys quando joga em casa versus o Cowboys que joga fora de casa. Inclusive, mesmo as equipes aí tendo campanhas similares, né? O Detroit Lions ainda tem uma vitória a mais aí do que o Dallas Cowboys. Os Cowboys são favoritos aí por 6 pontos, né? Vem de 2 jogos aí, 2 derrotas consecutivas. Ninguém esperava aí os Cowboys perdendo 2 jogos seguidos. E certamente ninguém espera os Cowboys perdendo 3 jogos consecutivos, né? As casas de aposta aí estão prevendo um jogo de muitos pontos, né? Passando aí de 53 pontos. A defesa do Detroit tem tido uma crescente aí na reta final. Garantiu aí o título da divisão. E agora briga ainda pela semana de folga, principalmente com a derrota de São Francisco. Mas assim, os Cowboys em casa, como a gente falou, é um time completamente diferente. É um time que joga muito bem dos dois lados da bola. Eu não consigo ver os Cowboys aí perdendo 3 jogos consecutivos. Eu acredito aí que os Cowboys vençam essa partida por 37-27. Próxima partida, Arizona Cardinals e Philadelphia Eagles. Eagles que sofreram aí para vencer na reta final contra o New York Giants. Deram suas chances, hein? Mesmo jogando em casa. E aqui vão jogar em casa de novo aí contra o Arizona Cardinals. Partida complicadíssima. Eu falo complicadíssima principalmente aí por conta do desempenho defensivo do Philadelphia Eagles nas últimas rodadas. Aqui eles são favoritos por 9,5 pontos, mas isso não significa nada, porque contra o Giants eles eram favoritos por 12 pontos. E ainda assim deixaram o time encostar, apesar da diferença ter ficado de 8 pontos aí na reta final. O ataque dos Cardinals é mais competente aí do que o ataque do New York Giants. A defesa ela é competitiva, eu acho que esse é o melhor adjetivo para classificar essa equipe no momento. Mas aí nessa reta final eu acho difícil ver o Philadelphia Eagles perdendo algum jogo, né? Principalmente pela necessidade e pelo escorrego aí que a equipe de São Francisco deu. Eu consigo ver aqui o Philadelphia Eagles vencendo
30-21, esse é o meu placar, esse é o meu palpite. Seguindo em frente aí temos Atlanta Falcons com vitória importantíssima e necessitando, né, de vencer mais jogos, enfrentando o Chicago Bears, que joga em casa, condições muito adversas aí, jogar no final de ano lá em Chicago, né, estádio aberto, lá na região dos lagos, muito vento, muito frio. Eu acho que vai ser um jogo duríssimo para a equipe de Atlanta, que tá acostumada a jogar aí num estádio um pouco mais, estádio fechado, um estádio muito mais quente. Chicago é um ambiente hostil na reta final da temporada, e apesar do time não ter tido assim um grande desempenho ofensivo assim contra o Arizona Cardinals, essa é a minha opinião pessoal, apesar de ter anotado 27 pontos, eu consigo ver os Bears vencendo essa partida. São favoritos aí por 3 pontos, eu acredito que possa até ser um pouco mais, né, a ver aí o desempenho da equipe de Atlanta. Os Falcons são muito inconsistentes, eu acho que essa é a melhor palavra para definir essa equipe nesse ano. A gente nunca sabe o que esperar, tem jogos que eles conseguem envolver os seus playmakers, tem jogos que eles não conseguem, fora de casa e em casa é uma equipe totalmente diferente. Aqui eu coloco os Bears vencendo por 24-20. Pode ser um jogo bem interessantíssimo. Bears aí vem numa crescente bem legal aí na reta final, mas eu acho que não vai ser suficiente para segurar o emprego do Justin Fields. Próxima partida, Carolina Panthers, que anotou 30 pontos na última rodada, enfrentando o Jacksonville Jaguars. Jaguars jogam em casa. Os Jaguars não são aquela equipe que jogam tão bem assim em casa como jogam fora de casa, né? São verdadeiros nômades da NFL. Favoritos aí por 7 pontos, cara. 7 pontos. Não sabemos aí se o Trevor Lawrence vai jogar. Acredito que isso possa fazer uma diferença enorme, dado aí como essa equipe vem desempenhado nos últimos jogos, né? São 4 derrotas consecutivas aí para Jacksonville Jaguars, né? Não venceu mais desde que chegou na marca de 8 vitórias e 3 derrotas. O Carolina Panthers está encontrando aí um respiro, né, do seu melhor futebol americano na reta final. Tem tido 2 últimos bons jogos, sendo esse último aí definitivamente o melhor, né? A equipe conseguiu ser produtiva e ter drives positivos, né, que contribuíram de fato aí para a pontuação da equipe. Se Trevor Lawrence jogar, eu acredito que tem tudo aí para os Jaguars ganharem, inclusive é o meu palpite, vencendo por 23-13, mas olho aí para ver se vai ser o CJ Beathard no lugar dele. Aí eu acredito que os Panthers, pelo momento, pode ser que consigam aí arrancar uma vitória e ser um daqueles jogos safadinhos aí da rodada. Próxima partida, Los Angeles Rams enfrentando o New York Giants. Essa partida aqui tem um carinho especial aqui pela equipe da Blitz, né? Porque eu torço para os Rams e o Romulo torce para os Giants. Sabemos aí que o momento dos Giants não é o melhor, né? Diferente dos Rams, que vieram numa crescente no início dessa temporada. Ninguém esperava muito da equipe, mas conseguiram encontrar o seu verdadeiro valor, principalmente do lado ofensivo da bola. Puka Nacua vem de um excelente jogo. E detalhe, hein? Ele agora concorre com força para ser calor ofensivo do ano, né? Porque o CJ Stroud perdeu 2 jogos. Os Rams vêm jogado muito bem ofensivamente. Eu tô vendo uma criatividade, eu tô vendo uma compostura muito bacana dessa equipe. Eu só queria que a gente tivesse um pouquinho melhor na defesa para estar realmente competitivo esse ano, mas eu tô muito otimista com o futuro da equipe. O New York Giants precisa aí novamente entrar numa espécie de rebuild, principalmente do lado ofensivo da bola. Vão precisar encontrar respostas na posição de quarterback, embora aí as últimas vitórias os afastaram um pouco da competição no draft. Defensivamente é o que eu tenho gostado da equipe Giants, vem surpreendendo bastante. Rams são favoritos aqui por 6 pontos, mesmo jogando fora de casa. MetLife Stadium é aquele estádio amaldiçoado onde os jogadores se machucam. Esperamos que nada aconteça aqui. Colocamos os Rams, o time da vitória, vencendo por 33-17, o verdadeiro atropelo. E o Romulo também acha que isso vai acontecer. Eu só tenho uma coisa pra falar desse jogo. Rams é o time da vitória! Rams é o time do amor! Próxima partida, primeiro jogo que a gente difere aqui, né? O Las Vegas Raiders vai visitar o Indianapolis Colts lá no Lucas Oil Stadium. Colts vem numa derrota aí bem trágica, não tiveram aí o Michael Pittman também para essa partida. O Michael Pittman faz uma diferença gigantesca para o ataque dessa equipe. Volta do Jonathan Taylor não foi o suficiente, né? Jogou contra uma boa defesa e novamente jogará contra uma boa defesa. Las Vegas Raiders vem talvez da sua vitória mais importante nessa temporada, né? Venceu o Kansas City Chiefs fora de casa, cara, por 20-14. Mesmo o ataque não chegando a desempenhar bem ali na reta final, a defesa fez um jogaço. Foram 2 touchdowns defensivos. É a segunda semana seguida que a defesa dos Raiders anota 2 touchdowns defensivos, né? Foram 2 contra os Chargers e agora 2 contra a equipe do Kansas City Chiefs.
tem jogado muito bem, o Tony Pierce tem feito muito por merecer, tá muito gostoso de ver como que essa equipe dos Raiders tem sido encontrado resiliência aí nessa reta final da temporada. Os Colts estão aí em risco de ficar fora da pós-temporada agora, hein? Deram 2 vacilos aí nas últimas rodadas, precisam dar aquela acordada porque os seus rivais de divisão estão chegando, os Colts têm chance de ganhar a divisão com os deslizes dos Jaguars também, então essa equipe precisa urgentemente acordar aqui, né? Eu acredito que é o que vai acontecer, eu não consigo ver os Colts perdendo tantos jogos em sequência assim, né? Principalmente depois do que eles vêm mostrado. Vão precisar cuidar bem da bola, né? Porque essa defesa dos Raiders vem forçando turnovers. Mas eu acho que a defesa dos Colts vai aparecer nesse jogo, coisa que não apareceu nos últimos jogos. E o time vai vencer por 20-17. Próxima partida, Miami Dolphins e Baltimore Ravens, a partida mais importante da AFC. Esse vai ser o duelo que vai determinar de verdade, tá? Quem que vai ser o time que vai ficar com a folga. Esses dois times são os que têm a maior chance, né? O Browns corre por fora, né? Torcendo por derrotas dos Ravens. Quem vencer essa partida vai ficar com a folga. Isso matematicamente falando também, né? Principalmente por questão de confronto direto e também pelo saldo de vitória e derrota das equipes. Baltimore é franco favorito, 4 pontos, joga em casa. A equipe veio de um jogo excelente, um jogo perfeito, assim. Se você quiser imaginar o que é um jogo perfeito, põe esse jogo para assistir Ravens e 49ers, da semana 16. Os Dolphins vêm de um excelente jogo também, a defesa tem tido uma crescente muito boa na reta final. O ataque, porém, fora de casa também não é aquela coisa, principalmente quando joga contra equipes boas, equipes de campanha positiva. Eu me preocupo bastante aí com a questão ofensiva dos Dolphins quando jogam fora de casa e quando jogam contra equipes que têm defesas boas. A defesa dos Ravens, cara, jogou contra, sem dúvidas, um dos melhores ataques da NFL na rodada passada e destruiu eles. Então, não sei o que esperar aqui muito dos Dolphins. Acredito que vão jogar um pouco melhor porque Tua é um quarterback melhor que o Brock Purdy, principalmente quando questão de cuidar da bola, em questão de conseguir conectar bons passes. O Tua é um quarterback muito preciso, mas eu não consigo ver os Dolphins vencendo essa partida de jeito nenhum, cara. Pra mim, os Ravens, assim, estão um timaço. Coloco eles aqui vencendo por 27-20 e garantindo a semana de folga. Próxima partida, New England Patriots e Buffalo Bills. A primeira vez que essas equipes se enfrentaram foi lá em New England, né? Nessa temporada, os Patriots venceram por 29-25, cara. Aqui os Bills são favoritos por 12 pontos. Não confio nessa margem tão alta assim de favoritismo também, né? Porque a gente nunca se sabe, né? Os jogos que são contra rivais de divisão são muito perigosos. Porém, outra coisa que eu venho falando bastante aqui no canal é como eu tô gostando desse Buffalo Bills desde que Ken Dorsey foi demitido, cara. O Joe Brady tem sido aí um excelente coordenador ofensivo interino, espero que ele continue porque o time ressuscitou algo que era muito ausente nos anos anteriores, que era justamente o jogo terrestre, né? E você precisa do jogo terrestre para facilitar o jogo aéreo e tirar aquela pressão do Josh Allen de resolver tudo com os passes e acabar cedendo aí, se expondo à possibilidade de cometer turnovers, né? O Josh Allen também lidera a NFL em turnovers nessa temporada, porém ele já tem mais de 40 touchdowns totais, e inclusive pode ser aí um candidato a vencer o prêmio de MVP também, né? Dependendo de como termina a temporada. Bills aí com uma chance real de ir para pós-temporada agora, né? Seja pelo wildcard ou também vencer na divisão. Se os Dolphins perderem, né, que é o que a gente está prevendo aqui, os Bills têm aí o destino nas suas mãos para vencer o jogo na semana 18 e garantir o título da divisão. Olha só como as coisas mudam, né? Aqui a gente coloca os Bills vencendo por 33-20. Eu gostei muito da postura do New England Patriots jogando fora de casa contra os Broncos, mas era contra os Broncos, cara. Era um ataque muito inferior, um ataque que nem se compara com o de Buffalo Bills. A defesa aí teve uma boa aparição na reta final, mas pelo momento das equipes e pelo que vem mostrado aí nos últimos jogos, o Buffalo deve vencer. Próxima partida, New Orleans Saints e Tampa Bay Buccaneers, cara, outro duelo divisional e duelo importantíssimo, tanto para Tampa aí quanto para New Orleans. New Orleans que, claro, ainda tem chance de vencer a divisão, né, ainda briga aí, tá com 7 vitórias e 8 derrotas. Tampa Bay Buccaneers, 8 vitórias e 7 derrotas, tá aí com uma mão já na taça da divisão, controla o seu próprio destino, jogando o seu melhor futebol americano na reta final em dezembro. Vai jogar em casa, a equipe jogou muito, mas muito bem contra uma defesa capaz aí do Jacksonville Jaguars, dominou a partida dos dois lados da bola. New Orleans Saints
sofreu muito contra os Rams, cara, e os Rams não tem uma defesa boa, assim como tem a de Tampa Bay, cara. O Antoine Winfield tem jogado muito bem, tem sido aí um dos melhores jogadores dessa defesa, sem sombra de dúvidas, tem sido presente em todos os lados do campo, tem sido presente na linha de scrimmage, tem sido presente no backfield, tem sido presente com tackles, forçando turnovers, assim, tem jogado demais, assim como o Baker Mayfield. Eu acho difícil ver o New Orleans Saints conseguindo ganhar essa partida. Para mim, eles ainda estão um pouco bagunçados do lado ofensivo, apesar de ter apresentado melhoras. Tampa Bay Buccaneers aqui vencendo por 28-23. Próxima partida, San Francisco 49ers e Washington Commanders. Cara, esse jogo vai ser aquele jogo que o San Francisco 49ers vai fazer os Commanders de saco de pancada para descontar toda a frustração que teve nesse último jogo de segunda-feira, cara. O São Francisco aqui, jogando fora de casa, favoritos por 13,5 pontos, maior favoritismo da rodada, sem sombra de dúvidas. Os Commanders, quando receberam os Dolphins também, né, jogaram contra os Dolphins em casa, tomaram 45 pontos, né, e são ataques bem similares, né, apesar do ataque de São Francisco ser mais cadenciado, ser menos explosivo, até por conta das peças, né, ofensivas que tem. É um ataque muito mais melhor treinado do que o ataque dos Dolphins, cara. Purdy precisa lavar também o seu jogo de 4 interceptações. Nunca teve um jogo de 4 interceptações na sua carreira e vai enfrentar a pior defesa da NFL. Então esse jogo aí tem tudo aí pro São Francisco amassar e esquecer a derrota vergonhosa que teve aí jogando em casa, e acredito que é isso que vai acontecer. Os Commanders é um time que nunca consegue crescer no início da partida, tem muita dificuldade de jogar bem no início, acaba crescendo um pouco mais na reta final, e normalmente isso é um pouco porque os times acabam tirando o pé, né? Aqui São Francisco 49ers para mim vai vencer com força, 48 pontos anotados, 48-20 é o meu placar final. Próxima partida, Tennessee Titans e Houston Texans. Cara, um joguinho muito importante aqui para Houston, né, que talvez tenha CJ Stroud de volta. Acho muito difícil ele perder 3 jogos aí por concussão. Teria que ter sido uma senhora pancada na cabeça, né, para ele perder mais de 3 jogos por concussão. Houston favoritos por 3,5 pontos, mas isso acredito que é por conta do otimismo da volta do Stroud, que parece que aí tá voltando aos treinos. O Tennessee Titans talvez não jogue com o Will Levis, né? O Ryan Tannehill foi o quarterback na semana passada e deu trabalho aí pro Seattle Seahawks, cara. Mas com o Will Levis esse time tem muito mais chance de vencer. Os Texans jogam em casa, ganharam a partida algumas semanas atrás jogando fora de casa e sem o CJ Stroud como seu quarterback, conseguiram a virada na prorrogação. É uma equipe muito resiliente, muito bem treinada defensivamente, né, pelo DeMeco Ryans. Ofensivamente tem sido uma grande joia também, né. Então os Texans têm tudo aí para vencer essa partida. Eu acredito que é o que deva acontecer. As chances dos Texans de vencer a divisão aumentaram, né, graças aos deslizes dos Jaguars. Mas eles também estão vivos na briga pelo wildcard, também graças aos deslizes do Indianapolis Colts e do Cincinnati Bengals, cara. Então Texans aí vencendo essa partida, favoritos por 3,5 pontos, eu acredito que vençam por 20-16. Próxima partida, Seattle Seahawks e Pittsburgh Steelers. Aqui foi difícil escolher quem ia vencer, cara. Pra mim esse jogo vai ser bem apertado. Seahawks não vem jogando bem na reta final, começaram muito bem o ano, mas um pouquinho antes da metade da temporada pro final agora tem demonstrado um futebol americano bem fraco. Defensivamente pra mim tá muito abaixo do que jogou ano passado. Pittsburgh Steelers, não sabemos aí se será Mason Rudolph ou Kenny Pickett já volta para ser o quarterback. Então isso acaba tornando ainda mais difícil saber como vai vencer. A equipe de Pittsburgh jogou muito bem aí contra a equipe de Cincinnati, principalmente do lado ofensivo da bola, voltou aí a atingir 400 jardas ofensivas. Defensivamente jogou bem, foram 3 interceptações. Vai jogar lá no Lumen Field, um estádio extremamente hostil. Acredito aí que, independente do quarterback que jogar por Pittsburgh, vai ser um jogo difícil. Seattle tá aí brigando com força para pós-temporada, atualmente tem a 7ª vaga aí do wildcard. Jogo perigosíssimo aí para as duas equipes, mas eu acho que Seattle acaba vencendo essa partida, porque tem muito mais talento aí nessa equipe do que o Pittsburgh tem e joga em casa. Os Steelers deram seus tropeços aí nos últimos jogos, perderam jogos que não deveriam e agora colocou toda a sua situação de pós-temporada em risco, e eu acho que não vai ter forças aí para vencer essa partida. Seattle Seahawks vencendo, placar apertadíssimo, 21-20. Próxima partida, e aqui, daqui para baixo agora eu e o Romulo diferimos de todos os jogos, cara. Cincinnati Bengals vai a Kansas City enfrentar os Chiefs. Historicamente, nos últimos anos, os Bengals têm tido bons jogos contra os Chiefs, cara. São 3 vitórias e uma derrota.
Claro que Joe Burrow era o quarterback, mas assim, o Kansas City Chiefs tem sido muito abaixo do que vem sido nos últimos anos também. Esse é o pior ano ofensivo do Kansas City Chiefs, que em anos anteriores tinha muito bons ataques e péssimas defesas, né? Ou defesas medianas. E ainda assim conseguia chegar na pós-temporada sendo aí um dos melhores times e às vezes o time com a melhor campanha. Então o Kansas City Chiefs aí tá numa situação muito delicada. A gente vê claramente a frustração do Mahomes e do Kelce na sideline. Andy Reid tá perdendo um pouco a mão de como lidar aí com as suas estrelas. Foram 2 turnovers aí do Mahomes jogando em casa no último jogo contra a defesa dos Raiders. Eu acredito que os Bengals podem crescer bastante, principalmente do lado defensivo nesse jogo. Acredito aí que se os Chiefs não despontarem cedo vai ser difícil eles acabarem encontrando respostas. Eu não acho que o Jake Browning vai ter outro jogo ruim como teve nessa última rodada. Os Bengals talvez tenham o Ja'Marr Chase de volta, né, que teve uma lesão no ombro aí e não jogou na última rodada, mas pode ser que volte para essa partida. Mas ainda assim, T. Higgins voltou a aparecer com a ausência do Ja'Marr Chase e ele é um jogador importantíssimo para essa equipe. O que a gente não vê muito no jogo dos Bengals é o jogo terrestre, né, e isso pode ser um fator aí que acaba atrapalhando, mas pelo momento das duas equipes, os Chiefs devem provavelmente vencer a divisão e ir para a pós-temporada de qualquer jeito, mas os Bengals precisam ir muito dessa vitória. Então eu acho que vão jogar com uma energia a mais, vão se aproveitar também da decadência que os Chiefs têm tido nessa temporada, e o meu palpite é que eles vençam aí por 24-17. Próxima e penúltima partida, Los Angeles Chargers e Denver Broncos. Outra partidaça aí bem interessante, duelo divisional. Duelo divisional é sempre uma armadilha, a gente nunca sabe o que esperar, né? Os Broncos aqui favoritos por 5,5 pontos jogando em casa, mas também eram favoritos contra os Patriots e perderam. Os Chargers, desde a demissão aí do Brandon Staley, né, que é recente até, né, eles jogaram melhor na última partida, jogaram melhor defensivamente, a gente viu muito mais energia, estavam forçando turnovers, né, deram muito trabalho para uma equipe superior aos Broncos, né, que é o Buffalo Bills. Ofensivamente, o Easton Stick jogou bem, e ele tá criando um rapport aí bem interessante com o Quentin Johnston, que também tá conseguindo aí finalizar um pouco melhor a temporada, depois aí num desempenho patético para uma escolha de primeira rodada aí, com muitos drops, pouca presença. Não sabemos se Keenan Allen volta. Se Keenan Allen voltar, pode ser um impacto gigantesco para esse ataque. Os Chargers aí já matematicamente eliminados. Os Broncos ainda brigam por pós-temporada, mas as suas chances caíram e muito agora, né? Em torno de 5% de chance de ir para pós-temporada após a derrota contra os Patriots. Eu gosto mais do momento dos Chargers agora, né? Principalmente porque não tem nada a perder. Precisam mostrar serviço, precisam mostrar aí o porquê que eles merecem estar na equipe do novo treinador que ainda virá. Então, os Broncos não me inspiram confiança, eu não consigo acreditar nem um pouco nesse ataque. Eles precisam vencer a batalha dos turnovers para sequer ter uma chance. Quando esse time não vence a batalha dos turnovers e quando a defesa não joga bem, essa equipe perde. E eu não consigo ver um cenário aí que o Broncos acabe encontrando forças para vencer uma equipe que está aí, mesmo com a temporada perdida já, numa fase um pouco mais interessante, né? Principalmente em questão de quem que vai se provar a permanecer na equipe. Broncos aqui perdendo, né, para os Chargers por 20-16. Última partida, Sunday Night Football. Teremos aí o Green Bay Packers e na Minnesota enfrentar os Vikings, outro duelo divisional. Duelo bem interessante, e aqui já coloca um paradigma bem interessante, cara. O Minnesota Vikings tem tido aí um ataque perigoso, principalmente com as bolas em profundidade, né? O Nick Mullins tem sido um quarterback que tá arriscando muitos passes, tem muitas bolas contestáveis e muitas decisões aí questionáveis. Aqui são favoritos por 2 pontos. E do outro lado a gente tem uma defesa dos Packers, cara, que concorre aí para ser a pior da NFL nessa temporada. Conseguiu dar ao Bryce Young o melhor jogo da sua carreira até então, o melhor jogo dos Panthers na temporada, cedeu 30 pontos aí para a defesa dos Packers pro Carolina Panthers. É preocupante, e a única coisa que tá freando aí o verdadeiro potencial dessa equipe, coordenador defensivo sem credibilidade nenhuma, são algumas chamadas e alguns alinhamentos assim absurdos, cara. A gente vê jogador de linha defensiva alinhando no slot, cara, alinhando como níquel. São uns negócios assim, são uns matchups assim, eu não sei o que tá passando, cara. E é a única coisa que realmente tá freando o potencial dos Packers, que vem jogado bem ofensivamente, teve alguns jogos inconsistentes. O Jordan Love aí tá mandando muito bem, eu tô gostando muito de ver, muito otimista aí pro ataque dos Packers na próxima temporada, mas precisam corrigir essa defesa que tem muito talento, mas tá sendo desperdiçada esse ano. Os Vikings, pelo contrário,
a expectativa da defesa era muito pior do que a que era esse ano. E o Brian Flores tá conseguindo salvar essa defesa. Eles têm sido uma das melhores contra o jogo terrestre. Tem jogado bem, tem mandado blitz, mas blitz inteligentes, tem dado muito trabalho. O Jordan Love tem jogado bem contra blitz, tá? Pelo menos esse ano, tem conseguido soltar a bola rápido, tem conseguido encontrar os seus recebedores com uma certa velocidade. Não é muito bom assim quando precisa segurar um pouco mais a bola. Então vai ser um jogo bem interessantíssimo aqui. Eu acredito que os Vikings vençam por 28-23, mas isso principalmente pelo matchup que eu falei anteriormente, né? O duelo ofensivo dos Vikings, que tem o Justin Jefferson de volta, talvez não tenha o TJ Hawkinson, não sabemos aí também se o Jordan Nelson deve jogar, são fatores que podem impactar aí, mas o Ty Chandler vem jogado bem, vem correndo bem com a bola, e os Packers defensivamente eu não consigo acreditar que essa equipe consiga segurar aí por muito tempo. Mesmo que eles comecem bem, eu acredito que finalizar a partida que vai ser o diferencial aqui. Então, Vikings com uma chance melhor aí de pós-temporada do que os Packers, vencendo essa partida. Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Vamos falar um pouco mais aí de futebol americano. Penúltima rodada, hein, cara. Quem que vocês acham que vai ser, que vai classificar aí para pós-temporada? Lembrando aí que temos mais de 50% das vagas disponíveis ainda, hein. É isso, meus amigos, um grande abraço e tchau!